meditar um pouco na palavra. Hoje trata-se do culto onde nós, Assembleia de Deus aqui em João Pessoa, temos reservado para a doutrinação, ou para a instrução dos nossos amados irmãos. E nós temos alguns minutos, nós queremos usá-los para que possamos, com muita tranquilidade, ministrar esta palavra. E desde já, mais uma vez, damos as boas-vindas para os que estão conosco através do nosso canal e que sejam também alcançados pela palavra de Deus, sejam abençoados. Meus amados irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses, Paulo escreve possivelmente no período em que ele estava preso em Roma. Paulo, quando pregava durante o seu ministério de evangelismo na Ásia Menor durante 3 anos, a igreja em Colosso, ela recebeu a palavra. Porém, alguns escritores dizem que Paulo possivelmente não teve o privilégio de conhecer, de visitar os irmãos. Mas como é que Paulo escreve? Qual a base que Paulo tem para ensinar os irmãos? Para escrever esta carta, exortando a eles? Paulo tinha cooperadores naquela cidade, e um deles, chamado Epáfras, as suas visitas a Paulo em Roma, era motivo para que ele falasse, ele informasse a Paulo o que se passava no meio da igreja de Colosso, ou aos Colossenses. E o propósito de Paulo ao escrever esta carta, um dos seus propósitos era combater os falsos ensinos que estavam suplantando, ou desvalorizando, ou menosprezando a centralidade e a supremacia de Jesus no meio da igreja, na criação e também na revelação e redenção das vidas. Isso faz com que Paulo visse a necessidade de escrever esta carta para eles. Os irmãos da igreja de Colossos estavam sendo bombardeados com uma doutrina falsa, onde Cristo não deveria ser o centro da igreja, que ele não era criador, que ele não tinha a supremacia. E Paulo também escreve com um segundo propósito. Ele exortar os irmãos a viverem a verdadeira natureza da nova vida em Cristo. Paulo se preocupava em ensinar para eles que aqueles que estavam em Cristo precisavam ser despertados de que agora deveriam viver a nova vida, uma nova natureza em Cristo Jesus. E ao ponto que Paulo ensinava isto, Paulo poderia exigir, baseado na palavra, na revelação que ele tinha da parte de Deus. Então, os versículos que nós lemos, no capítulo 2, versículos 4 ao versículo
11. Paulo, ele escreve dizendo: digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Paulo se considerava, mesmo distante fisicamente, mas em espírito, Paulo se considerava ligado aos irmãos da igreja de Colossos. Ausentes fisicamente, mas espiritualmente ligado, preocupado, ao ponto de exortar através de carta a maneira ideal que deve se andar a aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus. Paulo diz: regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo, apesar de saber desses problemas que existiam na igreja de Colossos, Paulo sabe distinguir. Ele entende que mesmo em meio às divergências doutrinárias existentes na igreja de Colossos, Paulo tem convicção. Paulo sabe que os irmãos da igreja de Colossos, eles vivem uma vida de ordem, e eles vivem uma vida firmada, uma vida de firmeza, aleluia, da fé em Cristo. Mas Paulo, ele prossegue dizendo: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: como, ou assim como vocês receberam ao Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Paulo, irmão, nessa exortação aqui, Paulo aconselha os irmãos, fortalecendo eles com esta palavra: vocês receberam o Senhor Jesus, e da maneira que vocês receberam, assim também andai nele. Como andai? Arraigados, edificados e confirmados na fé. Paulo escrevendo isto há muitos anos atrás. Nós podemos dizer que esta palavra hoje é tão necessária, ou mais necessária, do que no tempo em que Paulo escreveu. Porque hoje nós estamos em uma guerra espiritual. Estamos vivendo uma guerra de ideologias e filosofias que tem entrado no meio da igreja. Sutilmente, o diabo tem lançado também a sua semente maligna, e por falta de conhecimento, muitos crentes estão absorvendo. Mas aqui está a espada de docio para cortar toda ação maligna de doutrina falsa no meio da igreja do Senhor. Sem esta palavra nós seremos enganados, mas esta palavra aqui, nesta noite, ela traz luz para a nossa vida. Dizia o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Meus amados irmãos, uma das maiores ameaças ao cristianismo, entre tantas outras, eu quero basear isto. Eu quero usar isto aqui com base nesse texto aqui. Uma das maiores ameaças ao
cristianismo chama-se humanismo secular. Humanismo secular. Que era já o que acontecia lá no tempo do apóstolo Paulo, na igreja de Colossos, ou entre os colossenses. Vejam bem, a preocupação de Paulo era que os irmãos continuassem arraigados. O que é arraigados aqui? Arraigados aqui é colado, é sustentado. No nosso linguajar, é pregado, é colado, cola, arraigados aqui, aleluia. Edificados. Quando falamos em edificados, nós lembramos de edifício, com base sólida. E nós precisamos estar não somente arraigados em Cristo, mas edificados nele. E confirmados também na fé. Nunca se acomodando, ficando nanicos na fé. Tem crentes que são velhos na igreja. São velhos na igreja. Mas eles são nanicos na fé. Eles pararam de crescer. Um dos motivos que os crentes param de crescer, ficam velhos na igreja, mas são anões na fé, é porque eles deixaram de ter desejo pelo leite racional. Aí Pedro diz: desejai afetuosamente o leite racional, para que por eles vá decrescendo. Nós temos, irmãos, aí, opções N aí, para escolher em que fonte nós iremos beber. Ou aonde nós iremos nos alimentar. Cada um escolhe a barraca, a fonte que ele quer se alimentar, que ele quer comer. Mas o apóstolo chama a atenção para que aqueles que querem crescer na graça, na fé, no conhecimento, para ser maduro, deixar de ser menino e ser homens, serem adultos na fé, é o leite racional, o leite da razão, não é o leite da emoção. Nós precisamos sim, nós somos seres emocionais, mas não podemos, como crentes da última hora, vivermos, aleluia, apenas pela emoção. Temos que usar o máximo da nossa razão. Razão bíblica, não é razão advinda aqui desse humanismo secular. Vamos lá. Paulo prossegue no verso 8 dizendo: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Aqui ou ali, em qualquer lugar, você, como um cristão, você não vai ter dificuldade de conviver ou encontrar alguém para querer manipular a sua mente, manipular a sua fé, determinar como você deve crer, como você deve pensar, como você deve andar como cristão. Pessoas que têm facilidade, sempre houve
há e vai sempre haver na nossa caminhada de fé pessoas que não conseguem se manter firmados em Cristo, mas têm a capacidade, o desejo, o interesse de querer manipular as mentes das pessoas. E por falta de conhecimento bíblico, de maturidade, as pessoas se tornam presas das filosofias que alguém abraçou no mundo, que alguém viu, alguém achou bonito, alguém achou legal. Nós somos crentes, mas pode. Nós somos crentes, mas não tem nada a ver. Nós somos crentes, mas isso aí é coisa do passado. Hoje nós somos modernos. Assim, a igreja está vivendo no mundo pós-moderno, mas a igreja não é deste mundo. A igreja é do céu. A igreja é de Cristo. Ela não anda, aleluia, de acordo com o curso deste mundo. Aí Paulo chama a atenção dos crentes de Colossos. Está havendo aí uma falsa doutrina, falsos ensinamentos. Mas vocês, cuidado, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Ninguém, nem papai, nem mamãe, nem marido, nem esposa, nem filho, nem namorado, nem namorada, nem noivo, nem noiva, nem amigo, nem amiga. Ninguém pode ocupar o lugar na sua vida que deve pertencer somente a Jesus Cristo. O centro da tua vida tem um trono que somente um pode sentar nele e dizer: eu sou o Senhor da tua vida. Eu quero dominar a tua vida. Eu quero que você seja meu servo, minha serva. Eu quero que você faça aquilo que me agrada. E quando você toma essa atitude, quando você começar a tomar atitudes de acordo com a palavra de Deus, seguindo um padrão bíblico, uma coisa, ou a primeira coisa que vai acontecer na sua vida, será pessoas que andam com você, que comem na sua mesa, que dá beijinho em você. Primeira coisa que elas ou eles vão fazer é ficar com ódio de você. Ficar com ódio de você. Mas ainda que, para servir a Deus, você tenha que chorar, sirva a Ele, siga a Ele, porque Ele sempre vai estar com você. Pode faltar todos na hora da agonia, só não pode faltar Jesus. Vai chegar uma hora, e essa hora chega, em que nós teremos que ficar somente nós, eu e Jesus, você e Jesus. Aí como é que você vai poder contar com Ele? Se dentro de você não existe um lugar
Se na sua vida não existe prioridade para Cristo, Cristo deve ocupar o melhor lugar da sua vida. Que ninguém, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Claro, uma pessoa do mundo, se ela chegar para nós, para você que está aí, com as suas sutilezas, não vai ser tão fácil elas nos convencerem. Porém, o diabo tem seus caminhos. Ele vai usar pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes, para envenenar a tua mente, para atrapalhar a tua jornada de fé. Porque é mais fácil, é meu amigo, é minha amiga. Ou seja, é meu melhor amigo, é minha melhor amiga. Mas vai chegar um tempo que você tem que decidir. Você, aqui na terra, será o meu melhor amigo. Enquanto você estiver me ajudando a ser melhor do que eu sou, você vai ser o meu melhor amigo. Enquanto estiver me ajudando a ser melhor do que eu sou. Mas se você começar a vir trazer suas sutilezas, se você quiser me fazer presa sua, para seguir os seus ideais, você pode tomar destino. Pode tomar destino. Mas Jesus Cristo nunca deixará de ser o meu melhor amigo. Glória a Deus. O que é, irmãos, que ensina o humanismo secular? Que era essa preocupação de Paulo, entre tantas. Entre tantas. Mas eu quero citar somente isso aqui. Veja bem, quando Paulo fala, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. O que ensina o humanismo secular? Primeiro, ele ensina que tudo que existe foi por acaso. Tudo que existe foi por acaso. Aconteceu. Inclusive nós. O humanismo secular, ele diz que nós somos obras do acaso. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que nós somos obra das mãos de Deus. Nós não somos obra do acaso. Nós não somos um acidente de percurso, não. Resultado de acidente, não. Ainda, aleluia, que o pai e a mãe não quisessem você, mas Deus determinou, vai ser ela, vai ser ele, a data, o dia, o mês, o ano e a hora. Eu creio em Deus dessa forma, que foi ele que determinou que você viesse ao mundo. Aleluia. Você não é obra do acaso. Segundo ponto. A razão humana, eles dizem. O humanismo secular diz que a razão humana determina a ética apropriada para a sociedade. E o ser humano é autoridade máxima nesse particular. Ou seja, quem nunca ouviu no nosso meio, pessoas crentes, aconselhar
outro crente que vai fazer uma interrogação, uma pergunta. Está num dilema. Não sabe que decisão tomar. E procura a pessoa errada para orientar. E a pessoa chega ali no dilema, coitado ou coitada. Simplesmente, esse crente que está envenenado. Está envenenado com essa filosofia humanista. A faculdade, a escola, os mestres da atualidade, as novelas, ensinam que, em meio ao dilema, você atenda a voz do seu coração. Atenda a voz do seu coração. E você vai se sentir bem. Isso aí chama-se a autossatisfação. Isso não é pecado. Você se autossatisfazer. Se você consegue isto aí, você vai estar em paz com você mesmo. Isso não é Bíblia, irmão. Isso não é conselho bíblico. Não é conselho bíblico. O salmista, Davi, ele disse no Salmo: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas pastor, ímpio é quem está lá fora, no nosso meio, irmãos. Tem pessoas ímpias, pessoas que não têm piedade. Não se detém no caminho dos pecadores, no caminho daqueles que praticam o pecado, em cima de pecado, que vive uma vida de pecado. Nem se detém na roda dos escarnecedores. Mas o que ele faz? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ainda que me chamem de quadrado, de cafona, medito na lei do Senhor de dia e de noite. Ainda que me chamem de abusado, de chato, de quadrado, de idiota, meditarei na lei do Senhor de dia e de noite. Sabe por quê? Porque nós já temos em nossa natureza humana muita coisa que não presta. Não precisamos de mais coisa que não presta, além do que nós já temos. Nós lutamos para limpar a nossa casa de sujeira que a gente carrega. Como é que eu posso me esforçar para limpar a minha casa de sujeira que eu sei que é sujeira e eu estou tentando limpar e vou permitir? Eu tiro com uma pá e alguém vem com duas pás e bota novamente. Sangue de Cristo tem poder, que o sangue de Jesus nos purifique e quebre esse jugo que muitas vezes o mundanismo ou o humanismo secular quer colocar em nós. O ser humano, ele é a autoridade máxima. Que autoridade máxima nós somos para decidir o que é ético ou não para nós? Se tudo que nós decidirmos e quisermos saber se é ético ou não, aqui está o manual do fabricante, está aqui, o manual do fabricante está aqui, é ele que vai me dizer o que é ético e o que é antiético. Segundo ponto, o que ensina o humanismo secular. Esse terceiro ponto, padrões morais não são absolutos. São determinados por aquilo que faz as pessoas se sentirem felizes e realizadas. Você pode provar do que você quiser provar, que não vai afetar o teu padrão moral.
Você pode fazer o que você quiser fazer, que não vai afetar o teu padrão moral. Porque os padrões morais não são absolutos. É isso que eles dizem. Porque os padrões morais são determinados por aquilo que faz você se sentir feliz e realizado. Aí você pode fumar um baseado, botar o baseadão assim, ó, tamanho desse microfone aqui, e pegar e, que nem um dos cantores, né? Que ele andava nas estrelas. Um meteoro, muito doidão. Encontrava a satisfação, se realizava, e para ele aquilo ali fazia parte do seu padrão moral. Nós, como crentes, temos que ter cuidado, irmãos, para não abraçar essas filosofias. Não devemos praticar coisas que vá entristecer o Espírito Santo de Deus. Último ponto aqui. Filosofias humanistas. Aonde elas começaram? Aonde começou a ideia de que as pessoas elas podem determinar o que é bom para elas, o que é importante, o que é melhor. Que elas podem ser igual a Deus, ou iguais a Deus. Lá no Éden, Gênesis 3 e 5. O diabo, ele chegou com a sua ideologia humanista. Foi assim que Deus disse. Você não pode comer nenhuma árvore daqui, nem um fruto daqui. Não, ele disse que ele podia comer, menos uma. Menos uma. Porque no dia que a gente comer, nós iremos morrer. O diabo disse, não, é mentira, é conversa dele. Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser iguais. Vocês vão ficar igualzinho a ele. E ele não quer isto. É isto que o humanismo secular ensina. E tem crentes que acham que pode. Eu vou me libertar do jugo da religião. Eu vou me libertar, né, do jugo do pastor, da minha dirigente, do meu professor da escola bíblica dominical. Isso é um jugo. É jugo sim. Mas se você for comparar esse jugo aqui com o jugo do pecado, você vai ver que o que Jesus falou é a pura verdade. O meu jugo é suave. Meu fardo é leve. É jugo? É fardo? Mas é leve. O fardo do pecado nos conduz à perdição eterna. Tem salário para quem é salvo em Jesus? Tem. Qual é o salário? A vida eterna. Mas pastor, e o salário do pecado qual é? O salário do pecado é a morte. Aí você, como um ser humano que pode decidir a sua vida, você pode escolher. Você pode escolher o que ou como você quer viver aqui na terra. Mas, porém, você não vai poder escolher o que você vai colher. Você pode escolher aonde você vai lançar a sua semente. Você pode escolher que semente você quer plantar. Depois que você decidir isto, você não tem como escolher que fruto você vai colher. Se você plantar para a vida eterna, você vai colher frutos para a vida eterna. Se você plantar frutos para a perdição, você vai colher frutos para a perdição eterna. Nós somos bombardeados 24 horas por essas filosofias humanas.
E Paulo já falava isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 1. Paulo já falava sobre isso aqui. No verso 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. O seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou. Deus os entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Como não quiseram glorificar a Deus, como não quiseram servir a Deus, Deus os liberou, Deus os entregou para viverem segundo as concupiscências do seu coração. É isso que você quer? Seguir o desejo do seu coração? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos pensamentos passaram na sua mente hoje, desde amanhã, e você mudou? Mudou? Pensou uma coisa há uma hora atrás e mudou. Glória a Deus que você não executou o que veio na sua mente. Como é que você vai se prender aos desejos do seu coração? Sabendo que o teu coração ele é enganoso. O teu coração é enganoso. Ele entregou. Por que isso? Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Mudaram. Agora veja bem o que é que diz aqui. O que diz Pedro no capítulo 4. Estou já encerrando aqui. O que diz Pedro no capítulo 4. Primeira carta, a epístola de Pedro, capítulo 4. Verso 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse pensamento. Que pensamento? Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Para quê? Para que foi que Cristo padeceu na carne? Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas vivais segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras ou borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vocês, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. O que é que Pedro diz? Pedro mostra para nós que existe dois tempos em nossa vida. Tempo passado, tempo presente. Ele diz o seguinte, que
já é bastante. Já é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Você se lembra quando você era do mundo o que você fazia? Pedro diz, já é bastante, rapaz. Vocês já fizeram demais. Agradeçam a Deus porque vocês escaparam. Dê glória a Deus, porque vocês fizeram, pintaram e bordaram, mas hoje, aleluia, vocês são servos de Deus. Agradeçam a Ele por isto. Já é bastante. Porém, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas vivam segundo a vontade de Deus. É bastante o tempo que vocês passaram. Aí Paulo diz, o mundo aí fora, eles acham estranho vocês não estarem mais correndo com eles. As pessoas que andam conosco, no nosso meio, que se dizem crentes e não são, andam desenfreados. E às vezes nós somos, levados a querer andar no mesmo desenfreamento. E quando a gente deixa, Pedro diz, eles acham estranho vocês não correrem mais com eles. Eles blasfemam de vocês. Mas eles vão dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Aí nós vamos lembrar de Jesus na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João. Ele diz, Pai, eu rogo, não pelo mundo, eu rogo por aqueles que tu me deste. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor guarde eles do mal. Glória a Deus. Você está entendendo que Cristo não quer o seu mal? Está entendendo que Cristo não quer o seu mal? Ele orou e ora, intercede a Deus por nós, para que nós sejamos livres ou livrados do mal. Abra os seus olhos. Abra a sua mente para a direção que Deus quer dar para você. Procure entender que Deus quer salvar a tua vida de uma perdição eterna. Tirar você do engano. Que nesta noite, essa palavra traga luz para o teu caminho. Que essa palavra, ela clareie o quadro que você está nesse momento. Que você seja livre do jugo. Que você seja liberto, seja liberta. Que ninguém te faça presa sua. Você não é escravo de ninguém nessa terra. Você não é subserviente a ninguém nesta terra aqui. Você não é, como quem diz, aquele cachorrinho da madame, que ela faz só assim, e ele vem, dá a patinha, e ele dá a patinha. Você não é o cachorrinho da madame que ela chama assim, diz, olhe para cá, e ele rola. Rola para cá, e ela rola. Aí, você rolou para cá, toma aqui, uma raçãozinha. Deixa eu encerrar isso aqui, ministrando aqui, essa palavra, aplicando. Quantos crentes hoje, irmãos, estão deixando o maná de Deus, estão abrindo mão do melhor de Deus para a sua vida, estão comendo ração balanceada, estão comendo ração na mão assim, ó, como um coitadinho, como aquele gatinho, aquele cachorrinho que chega na mesa e fica
balançando o rabinho assim, ó, esperando o dono comer toda a carne e jogar o ossinho para ele. Essa palavra aqui hoje, que Deus está liberando para você, é uma palavra de libertação de jugo. Deus, Ele não quer, não te chamou para ser o cachorrinho da madame. Você é a ovelha. Aleluia. Você é a ovelha do redil de Papai do céu. Você é propriedade exclusiva de Jesus. Não, você não tem que ficar no quadradozinho e alguém mandando você, dizendo, olha, fica nesse quartinho aí. Você não pode nem olhar o sol. Você não pode nem olhar o sol. E alguém traz comer para você pela a portinha. Está aqui, ó, um hambúrguer para você. Está aqui uma Coca-Cola para você. E você se acabando. Enquanto Deus tem o mundo para você, aleluia. Deus tem o mundo para você voar como águia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus tem a plenitude da sua glória para você se banquetear, aleluia, como livre. Irmãos, parece que eu estou falando aqui para um bocado de crente, alguns crentes que são crentes, mas são crentes prisioneiros, crentes que foram, como é que chama? Sequestrados, estão em cativeiro. Eles almejam ver a luz do dia. Ele não sabe nem que dia é hoje. Ele perdeu a identidade, ou ele ou ela perdeu a identidade. Ele não sabe nem quem ele é. Puxa vida. Porque ele ou ela não vive a vida dele. Ele deixa as pessoas viverem, se projetarem. Aí Deus me diz, irmãos, que tem pessoas que têm prazer. Tem prazer. Elas vivem a vida delas. E ao mesmo tempo ela tem prazer de projetar a vida dela nas suas vítimas. A filosofia humanista, ela atua dessa forma. Você será sempre escravo de alguém. Você não vai ter vontade própria. Você não vai ter direito a dizer, aleluia, rasgar o teu coração, abrir os braços, aleluia, e dizer, eu sou livre, aleluia, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Que nesta noite esse jugo seja quebrado na sua vida. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia, que ninguém vos faça presa sua, com vãs sutilezas, com vãs filosofias mundanas. O sangue de Cristo tem poder. Você é servo de Deus. Você é serva de Deus. Nem Deus quer que nós sirvamos a Ele obrigatoriamente. Nem Deus. Quando nós falamos somos escravos de Deus, nós somos escravos da orelha furada. Escravos livres. Mas como é escravo livre? Os escravos, chegava uma época, chegava o tempo da alforria, chegava o tempo de eles ficarem livres. O seu senhor chamava ele e dizia, olha aqui a sua carta, está aqui. Você está livre agora, pelo tempo, está livre, pode ir. Aquele escravo dizia, não,
Eu já estou muito acostumado com o Senhor. Eu amo servir ao Senhor. Não quero ir embora. O Senhor cuida muito bem de mim. Me deu uma sovela, uma ferramentazinha vazada, furava a orelha do escravo. E aquele escravo era livre. Ele estava ali agora, não como escravo, mas como alguém da família. E onde ele passava, ninguém zombava com ele. Quando alguém dizia, ele é escravo, e alguém olhava, não, a orelha dele está furada, ele é escravo por amor, ele é escravo por amor, ele é liberto, ele é livre. Que nesta noite nós possamos nos considerar escravos, livres. O Espírito Santo nos leva a isto. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus nos guarde, que esta palavra ela possa fluir, essa palavra ela possa mover os nossos corações, que essa palavra ela tenha o poder para mostrar para você que Cristo, Ele tem o melhor para nós. Amém?